Sempre foi Deus no controle, no comando. Sempre foi Deus protegendo, te guardando, sempre. Conectados com a leitura da Bíblia, conectados em conhecermos mais esse Deus. Vamos conhecê-lo como ele é visto de Gênesis a Apocalipse. Deus é visto de diversas maneiras nos 66 livros da Bíblia. Cada livro da Bíblia revela uma maneira especial de Deus agir. Aqui apresentaremos uma visão de Deus em cada livro bíblico, resumindo o assunto principal de cada livro e focando a ação divina em cada livro. Esta revelação de Deus em cada livro da Bíblia serve para nos mostrar o conhecimento gradual e progressivo de Deus através da história. Glória a Deus! Em Gênesis, ele é o Deus criador de todas as coisas. Também o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em Êxodo, ele é o Deus libertador de Israel. Em Levítico, ele é o Deus santo e terrível. Em Números, ele é o Deus que disciplina os rebeldes. Em Deuteronômio, ele é o Deus zeloso pela sua aliança. Em Josué, ele é o Deus conquistador da terra prometida. Em Juízes, ele é o Deus que pune os adversários do seu povo. Em Ruth, ele é o Deus cujas asas Ruth foi buscar refúgio. Em 1 Samuel, ele é o Deus que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos e chamou o menino de Samuel. E em 2 Samuel, ele é o Deus que encontrou um homem segundo o seu coração. Em 1 Reis, ele é o Deus que deu sabedoria a Salomão. Em 2 Reis, ele é o Deus que move e remove os reis do trono. Em 1 Crônicas, ele é o Deus que escolheu a linhagem de Davi. Em 2 Crônica, ele é o Deus que abateu a sabedoria de Uzias e humilhou a arrogância de Senecaribe. Em Esdras, ele é o Deus que determinou o fim do cativeiro babilônico, deu ordens a Ciro, o rei da Pérsia, que reconstruísse o seu templo em Jerusalém. Em Neemias, ele é o Deus que levou um simples copeiro do rei Artaxerxes para construir as muralhas de Jerusalém. Em Esther, ele é o Deus que parece silencioso, mas controla a história do seu povo. Em Jó, ele é o Deus todo-poderoso que prova e exalta o homem da maneira que ele quer. Em Salmos, ele é o Deus que deve ser louvado por todas as suas grandes maravilhas para com os filhos dos homens. Em Provérbios, ele é o Deus que elegeu a sabedoria por seu arquiteto. Em Eclesiastes, ele é o Deus a quem o homem deve prestar contas de tudo que fizer debaixo da terra. Em Cantares de Salomão, ele é o Deus amoroso do seu povo. Em Isaías, ele é o Deus santo de Israel e salvador de todos os povos. Em Jeremias, ele é o Deus vivo, verdadeiro, que domina sobre todas as nações. Em Lamentações de Jeremias, ele é o Deus cuja a misericórdia jamais acaba. Aleluia! Em Ezequiel, ele é o Deus misterioso que manifesta sua glória entre os querubins. Em Daniel, ele é o Deus que revela o futuro e controla a marcha da história dos impérios mundiais. Em Oséias, ele é o Deus apaixonado pelo seu povo. Em Joel, ele é o Deus da grande promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Em Amós, ele é o Deus que brama de Sião, exigindo a fidelidade do seu povo.
Em Obadias, ele é o Deus que abate a soberba de Edom. Em Jonas, ele é o Deus da compaixão pelos povos perdidos. Em Miqueias, ele é o Deus que exige justiça social entre o povo. Em Naum, ele é o Deus que pune o adversário do seu povo. Em Abacuque, ele é o Deus que aviva a sua obra. Em Sofonias, ele é Deus que derrama a sua ira no seu grande e terrível dia. Em Ageu, ele é o Deus que possui todo o ouro, toda a prata do universo. Em Zacarias, ele é o Deus dos exércitos que julgará todas as nações no vale de Josafá. Em Malaquias, ele é o Deus que repreende o devorador e faz nascer sobre nós o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Deus Emanuel que veio habitar entre os homens. Em Marcos, ele é o Deus libertador dos oprimidos. Em Lucas, ele é o Deus salvador dos homens que se haviam perdido. Em João, ele é o Deus que amou o mundo de maneira inexplicável. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Deus que cumpriu a grande promessa do derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Em Romanos, ele é o Deus que justifica o culpado por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, ele é o Deus que dá o crescimento à sua igreja. Em 2 Coríntios, ele é o Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Gálatas, ele é o Deus que libertou o homem da escravidão da lei. Em Efésios, ele é o Deus que predestinou sua igreja desde os tempos eternos. Em Filipenses, ele é o Deus que suprirá cada uma das nossas necessidades. Em Colossenses, ele é o Deus de toda a plenitude divina. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Deus que ordenará o toque da trombeta no arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Deus que destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Aleluia! Em 1 Timóteo, ele é o Deus que habita em luz inacessível. Em 2 Timóteo, ele é o Deus que capacita o obreiro para manejar bem a palavra da verdade. Em Tito, ele é o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em Filemão, ele é o Deus que perdoa as nossas dívidas impagáveis. Em Hebreus, ele é o Deus da nova e superior aliança. Em Tiago, ele é o único Deus que pode julgar o homem pelo reto juízo. Em 1 Pedro, ele é Deus que cuida de toda a nossa ansiedade. Em 2 Pedro, ele é o Deus que não tarda a sua promessa. Em 1 João, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, ele é o Deus da verdade. Em 3 João, ele é o Deus que só faz o bem. E em Judas, ele é o Deus que punirá os falsos profetas. Em Apocalipse, ele é o Deus que cria novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça eterna. Cada livro da Bíblia expressa uma verdade central por trás da sua história. Deus é a verdade central de cada um dos 66 livros. Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo é o seu principal assunto e o Espírito Santo é o inspirador da Bíblia. Oh, maravilha de Deus! Com esse Deus maravilhoso, que tem maior prazer em se revelarmos a nós e deixou a sua palavra
para se revelar e se mostrar que Ele é o Deus, autor da Bíblia, Jesus Cristo, seu principal assunto, e o Espírito Santo, inspirador da minha vida e da sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.